Na decisão, eu vou começar com o professor Mairovitch. A decisão, Mairovitch, do Alexandre de Moraes começa com aquilo que a gente acabou de descrever aqui, ele rebatendo as críticas que foram feitas às condições que Jair Bolsonaro tinha na Polícia Federal, dizendo que, na verdade, eram condições privilegiadas. Mas depois, ele diz o seguinte, que apesar dessas críticas, isso não impede que ele fique numa situação ainda melhor do que a que ele estava na Polícia Federal. E aí, eu estou até chegando aqui no ponto, ele primeiro determina a transferência, depois ele autoriza assistência integral nas 24 horas dos médicos particulares de Jair Bolsonaro. Ele autoriza o deslocamento imediato para os hospitais em caso de urgência. Ele autoriza a realização das sessões de fisioterapia, autoriza entrega diária de alimentação especial, atendimento médico em tempo integral, visitação semanal permanente da esposa, dos filhos e da enteada e de outras pessoas desde que peçam autorização, assistência religiosa por um bispo e por um pastor, a participação de Jair Bolsonaro no programa de remissão de pena pela leitura, a instalação de grades de proteção e barras de apoio na cama e em outros lugares das acomodações, a instalação de aparelhos para fisioterapia, como esteira ergométrica e bicicleta. Tudo isso Alexandre de Moraes autorizou. Além disso, Alexandre de Moraes também determina que uma avaliação médica seja feita pela Polícia Federal em Jair Bolsonaro para que, posteriormente, ele, Alexandre de Moraes, possa decidir se concede ou não a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Mairovitch, essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora quero te ouvir, quero a tua análise. Bom, abraço, Carla, Júlio. Olha, a decisão, em primeiro lugar, é corretíssima. Atenção, corretíssima. Por quê? Eu estou fazendo uma análise, Mauro, jurídica. Por quê? O Moraes estava em lugar errado e foi para o lugar certo. Por que ele estava no lugar errado? Porque ele estava fora do complexo penitenciário. E não havia razão alguma para isso. Então, ele agora está no lugar adequado e se beneficiou com isso. A decisão de transferência é uma decisão para melhor, para muito melhor e até muito humanizada, deixando sempre uma porta aberta para uma outra decisão sobre prisão domiciliar. Mas o que o Bolsonaro queria evidentemente, era uma domiciliar. Foi feita toda uma pressão. Moraes foi chamado de carcereiro, de torturador, o novo brilhante Ustra, todo esse esperneio. A questão humanitária sempre é importante, mas a gente tem que ver a Constituição. A Constituição fala em cumprimento de pena dentro de um sistema penitenciário, porque a Constituição estabelece uma finalidade ética, atenção, uma finalidade ética para a pena, que é a emenda em local adequado, onde exista um processo de individualização da execução. Como bem disse o Moraes, ele não está lá para em férias ou em hotel. Ele está lá porque a pena é retributiva, a pena retribuiu ao que ele fez, ao crime que ele cometeu. E como nós não temos nem prisão perpétua, nem pena de morte, a finalidade ética da pena na Constituição e na lei de execução é emendar. Então, o Bolsonaro está num local adequado. Jamais ele poderia aí reclamar de não ter ainda uma prisão domiciliar. Por quê? Porque ele não está em prisão domiciliar em razão do que ele fez. A lembrar que ele tentou fugir, até a tornozeleira eletrônica ele rompeu. Então, Mauro, num primeiro momento,
nós temos que colocar isso. O quê? O esperneio é livre, mas está muito claro que o Bolsonaro e os seus vieram com o fubá quando o juiz da execução, Moraes, já estava com o bolo pronto.